Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, eu queria começar a nossa meditação hoje de forma um pouco diferente. Normalmente a gente comenta o Evangelho para depois fazer um breve comentário sobre a primeira leitura. Mas hoje a nossa primeira leitura, tirada do livro dos Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 15, ele nos apresenta um trecho da vida de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, uma pessoa muito importante para a igreja primitiva, a comunidade cristã primitiva. O trecho que hoje é usado na liturgia, nós não iremos ler por conta do tempo, eu vou citar somente alguns versículos. O primeiro versículo nos dizia: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Estevão, assim como tantos irmãos e irmãs do princípio da nossa fé, fazem inúmeros milagres, não por si mesmos. O homem não faz o milagre, quem faz o milagre é Deus. O homem, ele intercede, o homem é instrumento do Espírito Santo, o homem é canal da graça de Deus, mas o homem não é o fim. O homem não faz milagre nenhum, é Deus quem faz. E Estevão estava fazendo a sua parte, anunciando, pregando, curando as pessoas e assim por diante, como tenho certeza que nós cremos, nós não somente ouvimos. Porém, quando alguém passa a viver em coerência com a palavra de Deus, em qualquer dimensão, aquela pessoa ela começa a ser perseguida, ela começa a ser criticada. A autoridade que ela conquistou com muito esforço, muito sacrifício, com muita oração, tentam tirar dela. Então, como fala a leitura, alguns membros da sinagoga começam a discutir com Estevão. Porém, Estevão não era um homem somente tomado pelo conhecimento humano, mas era um homem tomado pela sabedoria de Deus. Era conduzido pelo Espírito Santo. Então, aquele grupo que começou a persegui-lo, a sentir talvez ciúme, inveja e outros sentimentos ruins, sabendo que não poderia vencê-lo de forma honesta, de forma responsável, de forma reta, porque eu volto a dizer, Estevão era um homem de Deus. Então aqueles homens acabam corrompendo outras pessoas para mentirem sobre Estevão. E é interessante que, se nós escutássemos toda a leitura, nós iríamos perceber como a vida de Santo Estevão se pareceu com a vida de Jesus. Não faz muito tempo que nós ouvimos o julgamento de Jesus, a condenação de Jesus, a morte de Jesus. Jesus Cristo dizia que tudo fazia parte da vontade de Deus, do cumprimento da vontade de Deus. Mas, até onde eu compreendo, até onde eu sei, isso não queria dizer que Jesus teria que passar por tantas obras de injustiça. Assim como Estevão passou em proporção menor. E o último versículo dessa leitura fala muito bem quem era Estevão. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, a imagem de alguém puro, a imagem de alguém justo, a imagem de alguém que só fazia o bem. Do outro lado, nós escutamos o nosso evangelho tirado do livro de São João,
onde nós ouvimos o começo da leitura que faz aquele gancho com a multiplicação dos pães, quando Jesus Cristo saciou 5.000 pessoas. Aquela multidão certamente ficou marcada, ficou tocada por Jesus Cristo, pela ação de Jesus. Logo, eles não iriam esquecer quem era Jesus, eles não iriam esquecer quem era, que tipo de pão era aquele. Então eles acabam indo ao encontro de Jesus. Eles percebem que os discípulos tinham ido embora, mas Jesus não. Então eles vão de encontro ao Senhor. E Jesus Cristo ele exorta com muita sabedoria, com muita clareza. E eu convido cada um de nós a reescutar essa exortação. Em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus Cristo, ele não deixa de lado o valor da Eucaristia, pelo contrário, ele reforça. Mas a Eucaristia sozinha ela não faz o mesmo efeito de alguém que alimenta o seu espírito da palavra de Deus, que alimenta o seu espírito também das obras de caridade, que alimenta o seu espírito com aquilo que o levará para a eternidade. A Eucaristia, ela pede de nós um conjunto de atitudes. Ela não é somente algo para saciar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para a gente se vangloriar, para a gente ficar autossuficiente. Pelo contrário, a Eucaristia é um sacramento que Deus oferece e nos ofereceu com muito sacrifício. Teve a gratuidade? Teve o amor? Teve. A misericórdia? Teve. Mas não é algo isolado, é algo que nos compromete. Por isso que Jesus Cristo ele responde a pergunta muito clara para aquele povo, né? Quando o povo pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Como é que anda a nossa fé? Como é que anda a nossa fé em Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de preocupação? Muita gente preocupada, infelizmente muitos irmãos adoecendo e adoecidos. Muitas pessoas já faleceram e o nosso coração às vezes fica como o coração dos discípulos de Emaús, preocupados em tudo. E é importante que a gente deixe o pré de lado e se ocupe com aquilo que é de Deus. Ter uma vida alimentada pela palavra de Deus, ter uma vida alimentada pela Eucaristia mesmo espiritual, ter uma vida alimentada pelas orações, é o mais importante. Eu tenho certeza que essa doença vai passar. Eu tenho certeza que aqueles que estão doentes ficarão curados. Mas é importante que a gente permaneça firme na nossa fé. É importante que a gente faça todo esforço. Olhemos a história de Estevão, que foi tentado, que foi humilhado, que foi desrespeitado, que foi martirizado, mas não abandonou a fé. Então, permanecemos firmes na nossa fé, permanecemos firmes em Jesus Cristo. Possamos permanecer firmes à devoção a Nossa Senhora, confiando sempre na sua poderosa intercessão. Não é à toa que Nossa Senhora é a Mãe de Misericórdia. Não é à toa também que nós estamos ainda no tempo da Páscoa, nessa terceira semana. Então é importante também que a gente acredite, reforce ainda mais a Páscoa na nossa vida. Ser sinal da ressurreição, manter a nossa luz acesa, o ciro pascal do nosso coração, da nossa consciência, da nossa casa, daqueles que se encontram desanimados, entristecidos, acesos, assim como aquelas virgens que esperavam o noivo, assim como Nossa Senhora que recebeu o chamado do anjo para ser mãe do Salvador. Possamos permanecer com nossa fé viva, ativa, acesa. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Padroeira Imaculada Conceição, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.